Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Gente, antes de começar a introdução, eu quero deixar para vocês aqui uma novidade, para quem não sabe ainda, porque eu já avisei isso no outro vídeo. Nós estamos lançando o nosso primeiro e-book com assuntos envolvendo exorcismos, então, por favor, é um material que está incrível e imperdível. Você compra ele por apenas R$20. Fazendo isso, você nos ajuda também a fazer esse canal crescer e também ajuda com as terapias do nosso Gaelzinho, que, para quem não sabe, até a nível 3, não verbal. Ele usa fraldas também e o SUS ainda não chamou para que ele pudesse fazer o seu tratamento gratuito. Então, por causa disso, a gente pede sempre a ajuda de vocês, mas agora vocês vão ter também um incentivo a mais para nos ajudar, que é a compra desse e-book. Eu vou deixar tudo explicadinho na descrição, é só entrar lá e fazer a compra, e assim ajuda a gente profundamente, tá bom, gente? Eu conto com todos vocês. Obrigado! Bom, hoje nós vamos falar a respeito novamente do SBT Assombrado, mas não do Estúdio 6. Há algum tempo atrás nós fizemos um vídeo falando sobre o famoso Estúdio 6 e as suas assombrações. Para quem gosta, eu vou deixar também esse link na descrição e também vou deixar lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você não faz parte, por favor, entre no nosso grupo, o link também está aqui na descrição, porque por lá você vai ser sempre notificado por nós quando sai vídeo novo, e também é importante que acionem o sininho aqui no YouTube, porque isso facilita bastante. Quanto mais views, mais o canal vai crescer e a gente vai poder continuar o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o SBT Assombrado, mas não sobre o Estúdio 6, e sim sobre a Maria do Arquivo. Gente, é um local assim que eu achei incrível, mas ao mesmo tempo assustador, que é o arquivo do SBT. São ruas, para vocês terem uma ideia, o local é tão gigantesco, fica em Anhanguera, se eu não me engano. Ele é tão gigantesco que as prateleiras, todos os corredores, eles são denominados por ruas. E a mais famosa e mais assombrada, considerada pelo menos assim, é a rua número 37, que é onde a Dona Maria, uma senhorinha que cuidava da limpeza, ficava lá. Então a história é bem interessante, é contada por funcionários que trabalham lá há mais de 30 anos e outras pessoas também que trabalham menos tempo, mas que não deixaram de ter as suas experiências. Então eu convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo, a deixar o like, se gostarem, é claro, bem, porque isso ajuda no engajamento do nosso trabalho, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Ah, gente, um recadinho bem rápido, prometo, tá bom? Para quem gosta de assuntos envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, eu peço que conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Esse arquivo, ele guarda todas as fitas dos programas do SBT. É um local de pouco acesso, principalmente por causa do acervo histórico que tem lá. São materiais muito sensíveis, porque você imagina há quantos anos o SBT existe, então todas as fitas, desde os primeiros programas do Silvio Santos, Domingo no Parque, outros programas também no decorrer das décadas, todos eles estão guardados lá. Então ele tem um acesso restrito, não são todos os funcionários que conhecem a parte interna, e isso torna esse assunto ainda mais interessante. Tem um vídeo na internet que eu vi um pedaço, eu não cheguei a ver o vídeo todo, porque teve um programa do Danilo Gentili que levou uma equipe, se eu não me engano, o KBC. Eles fazem também essas pesquisas paranormais. Eu consegui ver até um pouco menos do que a metade do vídeo, tá? Depois eu pulei para outras fontes, porque eu achei naquele momento que o Danilo ele levou muito na brincadeira. Todas as perguntas, tudo que foi feito, o pessoal do KBC estava muito concentrado, achei bem legal a postura deles, mas eu vi que teve alguns ali que pareciam já estar bastante incomodado, porque além do Danilo também tinha um outro personagem, um outro funcionário, na verdade, que trabalha com ele, que eu acho que ele interpreta algum personagem, e eu achei que foi levado muito na brincadeira, e esse assunto para mim é muito sério. Então quando eu vi que começou a muita brincadeira demais, eu simplesmente pulei o vídeo e fui para outras pesquisas, mas eles conseguiram
captar, segundo eles, com aqueles aparelhos que eles levam, que sim, que há algumas presenças sobrenaturais nesse lugar. Um funcionário que trabalhava lá e ainda trabalha, na verdade, há mais de 30 anos, ele comentou que quando o arquivo foi para o Anhanguera, o local era tão imenso, porém totalmente vazio, e lá trabalhava uma senhora. E ela fazia limpeza do local. Dizem que ela tinha uma proteção muito grande porque ela não podia danificar absolutamente nada. Limpar um local daquele sem praticamente esbarrar em nada era muito complicado. Ela usava materiais de limpeza especiais para conseguir fazer a limpeza, porque ele é um acervo simplesmente gigantesco. Gente, eu já trabalhei em um acervo que era enorme, mas não chega aos pés. Não chega aos pés, assim, eu vi a quantidade de ruas, e são bem sombrias, assim, não tem tanta iluminação assim, geralmente fica mais no escuro. Eu acho que até para proteção mesmo do próprio material, mas só de olhar realmente assusta bastante, ainda mais de noite, porque tem pessoas que trabalham lá no turno da noite, elas estão ali com uma autorização, um pedido do seu coordenador, do seu superior, para que certas fitas então sejam buscadas. Eu não sei se fotografias também tem lá, mas fitas de vídeo com certeza é o que mais tem, e muita gente vai lá para buscar, mas dizem que no andar de baixo, porque essas ruas elas são divididas em andares, tem o porão, né, que se eles dizem que é o porão, que no caso seria o primeiro andar, e depois tem o segundo, e é lá embaixo, realmente nesse porão, que dizem que coisas sinistras acontecem. Pessoas totalmente céticas falaram que mudaram de vez a sua opinião e que algo sobrenatural está lá, porque cada vez que alguém entra lá, sai com uma sensação de, no mínimo, que sentiram alguma presença ao lado delas, mas que não havia ninguém. E geralmente elas descem sozinhas. Uma das sensações mais relatadas nas ruas do arquivo, que são imensas, como eu falei para vocês, justamente na rua 37, que era onde a Dona Maria ficava e também tinha o hábito de tirar um cochilo. Eu não sei se ela dormia nesse local de forma fixa ou se ela usava esse local apenas para o seu descanso, porque quando tudo começou ela já estava trabalhando lá. Então alguns funcionários talvez tinham alguma espécie de alojamento, mas isso não ficou muito claro nas fontes que eu pesquisei. Enfim, funcionários que trabalham há bastante tempo lá e que têm autorização para buscar determinado material, eles disseram que a sensação de presença é a mais forte, a que mais assusta, porque você sabe que tem alguém lá ao lado de você, ou seja, ao seu lado, ali no seu ombro, você consegue muitas vezes sentir a respiração dessa pessoa, mas ao olhar para trás você vê que está totalmente sozinha. Muitos funcionários deixaram esse emprego, disseram que não conseguiam ficar lá sozinhas, e mesmo quando alguém decidia acompanhar, esse alguém também sentia essa presença, mas poucas pessoas conseguiram vê-la. Ao menos um funcionário que conseguiu ver, de certa forma, de relance, essa figura que geralmente aparece de branco. Outras pessoas também que trabalham lá há muito tempo falam que o que mais acontece lá dentro, além da presença, é o fato de algumas fitas do nada simplesmente serem jogadas das prateleiras. Essas fitas elas caem sozinhas, ninguém sabe. Muita gente já correu também para ver se conseguia pegar algum engraçadinho, para ver se tinha alguém ali dentro que estava tentando assustar, ou se tinha alguma pegadinha ali junto também, porque o Silvio Santos adorava fazer esse tipo de pegadinha, mas parece que ali ele não fazia isso não. Pelo menos não que a gente conseguiu comprovar. Então, muitas pessoas falam que vão buscar determinadas fitas, mas que outras fitas também caem ao lado delas. Algumas têm coragem de juntar e colocar no devido lugar para ver que depois elas são novamente colocadas no chão. Aí assim fica ali por algum tempo, e quando eles vão lá, essas fitas elas já estão organizadas. Agora, quem organizou é um grande mistério. Uma das funcionárias, que não teve o seu nome identificado, disse que sempre ouviu histórias a respeito desse lugar, até que ela teve que descer em uma das ruas. Para vocês terem ideia do tamanho desse local, esse lugar ele é dividido realmente em ruas e cada uma tem uma numeração, como eu já contei para vocês. Então o local ele é simplesmente imenso. Eu não sabia que o SBT tinha um arquivo daquele tamanho, é claro que são anos de história, mas eu achei que era dividido
em alguns lugares, mas pelo que eu entendi, não, fica em apenas um prédio. Então, é muito material, são muitos corredores, é um verdadeiro labirinto, tem seta de saída, de entrada, por onde você deve ir, e geralmente quando esses materiais são solicitados à noite, geralmente as luzes não são acesas. Em algum momento, sim, dependendo do material. Só que tem alguns locais que você tem que entrar com lanterna. Eu digo isso porque eu já trabalhei em arquivo. Não eram arquivos de fita, eram arquivos de papel. Mas uma determinada noite a minha supervisora pediu: Bruna, eu preciso de tal documento e eu preciso que você procure ele para mim. Já estava quase na hora da minha saída, já passava das 19h30, e eu tive que entrar nos corredores com uma luz de uma lanterna para buscar um determinado documento. E é óbvio que eu vi muitas sombras também nesse local. Então, talvez o medo pode te sugestionar. Eu não tenho medo, digamos assim, eu tenho respeito, tá? Eu não brinco com nada sobrenatural, eu sempre digo aqui no canal, não comprem objetos, tabuleiros ou ouijas, qualquer outro objeto que se diga assombrado na internet, porque você não sabe o que está levando para casa, tá, gente? Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Enfim, essa funcionária, ela foi na rua 37 para buscar uma fita. Já tinha determinada hora da noite que ela estava fazendo isso, ela já estava com um pouco de medo, ela disse que não acreditava totalmente nas histórias que ela escutava, mas naquela noite ela teve uma grande mudança de ideia. Por que ela mudou de ideia? Porque ela esteve em uma determinada rua, que se eu não me engano foi a 37, e ela disse que estava procurando algumas fitas quando ela começou a escutar alguns barulhos. Porque os funcionários que trabalham lá dizem que o que mais eles escutam são barulhos de passos, de fitas que são tiradas e recolocadas nessas prateleiras abertas. Muita gente fala que já escutaram sussurros, cochichos e até mesmo risadas, e que talvez não seja somente o espírito da Maria do arquivo, mas sim outros espíritos que também estão ligados ao SBT, e vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Essa moça que foi buscar a fita, ela disse que simplesmente escutou um barulho, e de repente ela viu uma mão. Ela até descreveu o movimento. Ela disse que essa mão fez assim, por entre as prateleiras, e depois ela colocou a mão para trás. Eu fico até arrepiada, gente. Ela falou que nesse momento ela não conseguiu pensar em mais nada, ela deixou todo o material dela ali, ela simplesmente correu e pediu ajuda para que alguém fosse lá junto com ela. Pelo que eu entendi, ela desceu ali novamente nesse porão, nesse primeiro andar, junto com uma outra pessoa, mas essa mão não apareceu, agora que os barulhos continuavam, isso sim. Tem um funcionário que trabalha lá no SBT há muitos anos, só que eles não tiveram os nomes identificados nessas entrevistas que eu vi, nessas fontes que eu também pesquisei por escrito, mas são funcionários de total confiança do SBT, tanto é que eles são os únicos que podem entrar lá nesse arquivo, não é qualquer pessoa. Ah, eu quero conhecer. O Danilo Gentili teve essa oportunidade porque ele trabalha lá dentro e ele quis fazer um programa especial, só que, na minha opinião, no final virou uma grande palhaçada, porque estava todo mundo achando graça de uma coisa que não tinha. E eu percebi que os meninos, né, que foram lá, eles também não gostaram, pelo menos eles não demonstravam estar gostando muito daquele tipo de piada. Teve um momento que o Danilo pediu desculpas até por essas piadas, mas é porque ele estava com medo. Ele estava nervoso, então cada pessoa reage de uma forma. E teve um momento que ele falou que ele não estava se sentindo bem, que a pressão dele parecia que estava caindo, e ele realmente, na imagem que eu vi, ele ficou um pouco pálido. Então, depois disso, as brincadeiras se cessaram, né, pelo menos naquele período. E o que acontece? Esse funcionário que trabalha lá há muitos anos, ele trabalha com uma ilha. A ilha, para quem não sabe, ela é uma espécie de mesa aonde ele faz todas as edições. E já era tarde da noite, porque ele trabalhava do horário da meia-noite até as 6 da manhã. Então ele ficava lá praticamente sozinho. E ele falou que ele viu uma mulher de branco parada no final do corredor. Ele achou um pouco estranho, mas ele, como ele era considerado uma pessoa cética, ele não deu importância e achou que pudesse ser uma sombra qualquer e ele tinha que terminar um determinado trabalho. E assim foi feito, só que ele disse que esse trabalho durou algum tempo e aquela presença não saía de lá, até que ele resolveu olhar, mas ele só conseguiu ver ela de relance, e era uma mulher vestida totalmente de branco, e ele falou que ele nunca mais esqueceu o que ele viu e que hoje ele revê muito bem os pensamentos céticos que ele tinha. Outras pessoas também falaram que já escutaram barulhos
cheiros diferentes, que aquelas fitas vivem se mexendo, que materiais somem e reaparecem, que pessoas já foram puxadas, já foram tocadas, e todas elas então apelidaram essa entidade de Maria do arquivo. Pode nem ser a Maria, pode ser outras pessoas, mas tem uma história que eu achei muito interessante que foi contada também. Em um certo momento, um funcionário que trabalha lá há mais de 30 anos, ele estava revisando algumas fitas, ele estava buscando, se eu não me engano, algum material, até que ele achou uma fita, e essa fita estava com alguma informação, ou ele identificou que o conteúdo dela tinha sido apagado. E ele quis entender por que o conteúdo daquela fita foi apagado. Então ele botou no aparelho, se eu não me engano era VHS, que eu acho que era fita mesmo, fita de vídeo. Ele botou então num aparelho e não apareceu nada. Só que de repente, desse nada, apareceu um rosto muito familiar, o rosto do Gugu Liberato. Só que quando isso aconteceu, gente, o Gugu já havia falecido. E foi somente o rosto dele, tem somente o rosto dele focado bem no olho. Esse funcionário, ele ficou muito assustado e ele foi em busca de outros colegas. Ele testou em outros aparelhos para ver se essa fita pegava e nada aparecia. Somente naquele aparelho, se não me engano, naquele videocassete, é que acontecia esse tipo de coisa. E até hoje esse fenômeno não tem explicação. Uma coisa que eu vou comentar nesse vídeo não diz respeito a Maria do Arquivo, mas pesquisando a respeito dela, eu encontrei recentemente uma entrevista dada pela Silvia Abravanel, que é uma das filhas do Silvio Santos, que infelizmente já não está aqui de forma carnal entre nós, né? Eu nem gostei muito de ver as notícias a respeito da morte dele, porque para mim ele continua vivo. Então é essa memória que eu quero ter dele, porque com minha infância inteira, minha adolescência inteira, eu via os programas do Silvio Santos. Então a Silvia, ela comentou que em determinado tempo, algum tempo atrás, um pintor estava fazendo um reparo no estúdio que é do Ratinho, que é o Estúdio 6. Só que essa história eu não contei no primeiro vídeo, porque eu não encontrei, ela só contou agora. Então eu vou emendar nesse para vocês também saberem o que aconteceu no Estúdio 6, segundo a Silvia Bravanel. Ela disse que esse homem viu um homem alto, negro, muito grande mesmo, e ele falou uma palavra para ele, o EPA. E quando ele disse isso, ele caiu da escada que ele estava, porque ele reconheceu essa pessoa como sendo o falecido Jorge Lafon, que interpretava a inesquecível Vera Verão. E ele jurou de pé junto que assim que ele caiu, ele repetiu novamente a mesma palavra, né? O EPA, como se aquele personagem ainda estivesse por lá. Então a Silvia disse que não foi só esse pintor que falou, mas que outras pessoas também relataram ver a presença de Jorge Lafon. Uma outra história também que se diz ao Silvio Santos é uma entrevista que o Thiago Abravanel deu alguns dias depois que o avô dele faleceu. Ele disse que o Silvio Santos comprou um tabuleiro Ouija pela internet. Agora, se isso é 100% verdade, eu não sei. Muita gente criticou o Thiago por ele estar contando esse tipo de coisa, até porque o Silvio Santos, ele era judeu. Eu não sei se ele praticava a religião dele, não entendo muito bem se eles tinham o hábito também de usar os tabuleiros Ouijas. Então, pode ser que seja um hábito dessa religião, e eu não sei. Se você souber, deixa aqui para mim no comentário. Mas, segundo o Thiago, ele não só comprava, mas ele também usava. E nem sempre você atrai bons espíritos usando esse tipo de material. Então, pelo menos foram palavras que o Thiago deixou, que o avô usava também esse tipo de coisa. Agora, se era bem assim a história, talvez a gente nunca vai saber. E eu quero a opinião de vocês a respeito disso tudo que eu contei para vocês no vídeo. Será que é verdade? Será que não é? Será que é fruto da imaginação das pessoas? Será que o medo sugestiona muito? Eu tenho a minha opinião, até porque eu já vivenciei, já contei aqui para vocês o relato parte 1 das minhas vivências. Eu vou relatar novamente o relato parte 2, que está sendo bastante pedido, e vocês estão mandando pra gente. Muito obrigada. O relato de vocês está sendo analisado, é só mandar para o endereço que eu vou deixar aqui. É um e-mail específico, onde você também tem que autorizar a sua história, se você quer que a gente fale o nome verdadeiro ou não, se você tem alguma foto, alguma imagem de vídeo, se você autoriza essa divulgação aqui no canal, porque é muito importante para mais tarde
não dá problema nem para vocês e nem pra gente, tá bom? E por favor, nosso e-book está imperdível e assim você ajuda muito o nosso Gaelzinho e o nosso canal também, tá bom? Um beijo grande, gente. Espero que tenham gostado. Deixa like, compartilha, que isso ajuda bastante a gente mesmo, tá bom? Até a próxima história. Fiquem com Deus.